Obrigado, Rony. Vamos marcar um seminário só com o Rony. Tem muito conteúdo ali para a gente explorar. Bom, gente, eu vou ler uma das perguntas que foi encaminhada. Está extenso aqui, vamos ver se eu leio. Com o advento do código de barras e QR Code, a profissão de digitador foi extinta. É um comentário que ele faz na pergunta. Na verdade, é muitas outras. Tem uma tonelada. A cada dia. E a cada dia outras tantas são extintas. Isso é inevitável, gente. Considerando a implementação da reforma tributária e seu poderoso Conselho Federativo, e considerando o uso da inteligência artificial, vamos precisar de quantos algoritmos para fiscalizar o IBS? Isso aqui foi do Casumbar. A pergunta, estou dando para o Romulo e para a Soraya. Vocês ficam à vontade. Eu acho que essa pergunta é para um tarólogo, na verdade, né? Acho que chamar o Pai Santo, alguém para resolver. Quer dizer, veja bem, gente. A gente não tem nenhum processo desenhado, a gente não tem nenhum modelo, né? Inúmeras profissões foram extintas. Há muito tempo vêm sendo extintas, né? Eu sou velha. Quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, tá? Aquele prédio que é a biblioteca hoje, o segundo andar dele era um salão aberto com 280 pessoas raspando cola de documento de arrecadação estadual, colocando em ordem, por inscrição. A Sara ergueu o olho, porque ela deve ter lembrado disso. Eu nunca... Pois é, mas foi isso. As pessoas colocavam isso em ordem de inscrição estadual, mandavam para a digitação, voltava num lote de 100, num papelzinho daquela impressora, né? Assim, conferia, voltava, até o lote estar certo, e 1 ano e meio depois a gente fechava a receita. O dia que a gente falou que a gente ia transformar a receita do Estado de Minas Gerais em captura eletrônica no banco, o povo quis matar. O banco vai ficar com o nosso dinheiro, se a gente não tiver o documento de arrecadação, tudo isso vai virar fraude, nunca mais a gente vai ter controle, né? Foi um inferno. E, com certeza, essas pessoas que estavam lá, montando lote, tirando grampo, raspando, elas foram substituídas. O dia inteiro tem gente sendo substituída. O ChatGPT está substituindo uma boa parte dos call centers. De orientação, inclusive, não só ativos, né? Tá substituindo. O que se faz com essas pessoas? Este é um problema do Estado, que as pessoas que têm capacidade de pensar em boas soluções, gente, não algoritmo, não máquina, precisa debater, porque precisa encontrar saída. Agora, quantos nós vamos precisar, não tenho a menor ideia. Certamente, a gente não vai precisar de quem está fazendo um trabalho operacional. Isso eu tenho certeza. Eu queria aproveitar essa fala para uma fala de esperança, gente. Gente, essa tecnologia é instrumento. Esse é o momento de nós refinarmos a nossa atividade. Porque não só a nossa, como de toda a sociedade, esses trabalhos manuais, braçais, de conferência, estão sendo relegados a instrumentos. Nós temos que assumir a inteligência, nós temos que assumir os trabalhos intelectuais. O sistema vai fazer o rastreamento, mas se deixar para ele lançar tudo sozinho, ela trouxe um exemplo de 26 mil pessoas que foram injustiçadas. E a nossa função é utilizar essa ferramenta e focar em atividades intelectuais, focar em atividades decisórias, focar em atividades de autoridade fiscal. Isso. Entendeu? Se nós nos portarmos... Gente, autoridade é uma questão de postura, é uma questão de comportamento.
Se nós nos comportarmos... Tem gente que não assina nada, né? Todo mundo tem aquele colega que não assina nada. R$12 de restituição, o colega não assina. Tem um escorpião naquela caneta. Se nós tivermos comportamento de autoridade, tudo isso vai ser instrumento. E olha, 2 minutos para falar, por exemplo, do cashback. O cashback, que é a devolução, ele foi muito esvaziado na versão atual. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro está sendo gasta com regras tributárias diferenciadas. Seja bom ou ruim. Não estou aqui para dizer desse mérito, porque cada um tem os seus argumentos. Mas ainda existe o cashback. E o que eu sempre tenho dito é o seguinte: se nós fizermos um cashback de verdade, bom, rápido, eficiente, justo, as pessoas vão olhar. Olha só, rapaz, tem R$2 aqui na minha conta daquela compra de não sei o quê. Por que não é mais? Aí vai perguntar, começa todo mundo a perguntar, mas por que são só R$2? Não são só R$2 porque tem um monte de alíquota zero. Mas se acabasse com elas, poderia ser R$300. Olha só, vale a pena acabar com esses e implementar o meu cash e focar no cashback. Então nós sempre teremos o papel intelectual, o papel de autoridade, o papel de decisão, o papel de fazer bem feito. Porque mesmo no que hoje é pequeno, se nós fizermos bem feito, ele inocula no sistema. E as pessoas, olha só, dá para ter progressividade dentro do IVA. Basta focar no cashback, mas nós temos que fazer um cashback bem feito. Então vamos começar pequeno, vamos começar com o que dá. Quando ele estiver funcionando, a sociedade eventualmente pode se convencer de que é a melhor forma de fazer. E pode ser um mecanismo de gerar educação fiscal. Né, das pessoas entenderem que são elas que estão pagando esse tributo e que quando elas exigem, isso pode ser devolvido de alguma forma. Agora, acho que é uma coisa que o Rony falou que eu acho que é muito importante. Né? Quer dizer, qualquer coisa que a gente venha aqui dizer, qualquer ferramenta, gente, isso é ferramenta. A gente que conhece esse processo, a gente que conhece esse dado, a gente que sabe qual é que é esse conceito, o que é documento fiscal, o que é tributo, o que é despesa, o que é gasto, o que é avaliação de política pública. Isso a gente tem que fazer a máquina fazer direito. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que pensar nesse novo papel, que vai ser um papel muito mais estratégico, sem dúvida. A Rosa está falando ali, né? Quer dizer, mas a verdade eu não sei, não consigo ouvir o que você está dizendo, mas assim, tem uma coisa que eu acho que a gente tem discutido muito, né? É que esse é um papel novo e que a gente tem que pensar nisso com inovação e com criatividade. Essas duas coisas, né? Meio que, para ter esse debate legal, a gente precisa meio que dar um OLX, né? Desapega, olha para frente, né? Assim, até porque isso que o Rony falou é bem importante. Quer dizer, a reforma está aí. A gente precisa bater cabeça para encontrar alternativa. Não está bom, não. Está ruim. Concordo. Tem um tanto de coisa que a gente precisa... Então, como é que a gente faz para fazer? Vamos fazer proposta. Vamos debater. Vamos usar a nossa criatividade para ser propositivo. Muito bem. Eu vou fazer outra pergunta. Só fechando a resposta para o Casumbar. Lembrando, Casumbar, pelo que foi dito aqui, nós vamos fazer esses algoritmos, esses que você quer saber quantos são, né? Vão ser quantos a gente quiser fazer, né? Porque para fazer esses algoritmos, não precisa entender de programação, forma de computação, não. É lógica. E do negócio nosso, que é tributação. Né? Que é um conhecimento nosso. Outra pergunta para a Soraya, do Guilherme Vieira. De que modo a IA poderá combater a clássica sonegação fiscal, ou seja, aquela em que não ocorre a emissão de documento fiscal, considerando ainda o pagamento em espécie, Veja bem, vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho um pouco de AT 3.0, né? A lógica do modelo na administração tributária clássica, e todo mundo vai lembrar daquele modelinho estrutural lá que a gente falava assim, tem a base da pirâmide,
que é o cara que paga. Quem está no meio aqui, que sob pressão ele paga, né? A gente tem um grande grupo que está na base e está no meio, que não paga porque não consegue, galera. Porque é difícil pra caramba pagar imposto nesse país. Porque a gente pergunta, como é que eu pago? E a gente leva 200 dias para responder. Esse é o fato, né? Eu sou auditora, eu defendo a categoria, mas o nosso imposto é difícil mesmo. E, às vezes, o cara quer pagar e a gente não consegue responder para ele como é que paga. Ou cada um responde uma coisa. Se você atravessar 5 salas, cada um acha que deve fazer de um jeito, não tem consenso. Entre nós mesmos, não é entre o contador, é nós, tá? Estou falando, é nós. Vamos ser sinceros, né? Mas vamos lá, vamos imaginar que, sob pressão, né, quem quer pagar vai pagar, quem está aqui no meio, a gente vai exercer uma pressão de cobrança com economia comportamental, com uso de mecanismo de cobrança, e quem está na ponta aqui é o sonegador que não quer pagar. Ele vai fazer o impossível, ele vai dar nó em pingo d'água, porque ele veio aqui para não pagar. Ele tem esse propósito. Isso não vai acabar nunca, né? Como é que a gente faz para transformar isso em plausível, em verificável? A gente trabalha não só com os dados da nota fiscal eletrônica, não com os dados que a gente tem, que a gente recolhe na própria fazenda, mas com dados externos, com outras informações. E, obviamente, para esse que está aqui, a gente tem que criar outras medidas. Esse é o cara contumaz. A gente vai ter outras medidas de persegui-lo. A TI resolve isso tudo? A inteligência resolve isso tudo? Nada resolve isso tudo. Resolve hoje? O que resolve hoje? A gente tem um tanto de gente que não quer pagar e que está há 40 anos no contencioso, já sumiu, já evaporou, já desapareceu, e a gente não recebeu. Né? Qual a medida, qual a bala de prata que resolve todos os problemas do sonegador? Não tem, essa bala de prata não existe. Né? Problemas complexos não são resolvidos com respostas simples. Tem um conjunto de medidas em que você vai adotando. A educação fiscal, criar medida para o sonegador quanto mais, cruzar a informação com dados externos, outros sinais de enriquecimento, outras coisas que a inteligência fiscal está fazendo. Né? Tem solução simples? Não tem solução simples. Né? Essa pergunta para o Rony. Quer falar sobre isso? Oi. Tem tanta pergunta aqui, Rony, já vai só. Atualmente, existe a tecnologia de rastreamento de produtos. Existiria a possibilidade de utilização dessa tecnologia para controle de crédito por produto, em parênteses, item, em uma conta corrente? Sendo uma possibilidade, não viabilizaria o split? A pergunta foi do Eric Schmidt para o Rony. Alô? O rastreamento existe ainda, é bastante tímido, né? A gente tem, por exemplo, rastreamento no cigarro, agora acabou de tentar fazer no ouro, mas, assim, o rastreamento acompanha a mercadoria. E o que a gente quer é pegar o dinheiro, né? Então, pode até ser um elemento de contraprova, né? Mas, assim, para permitir a dedução do valor, a gente precisa de alguma informação no fluxo financeiro. E não a mercadoria, a gente até pode utilizar depois para tentar verificar realmente, por exemplo, quando de uma apreensão, e aí se tivesse um rastreamento no produto, verificar, olha, esse produto aqui já foi objeto de pagamento lá atrás, para apreensões, etc., realmente pode ajudar. Não é fácil, porque colocar rastreamento em todos os produtos da economia é virtualmente impossível, né? A gente pode até selecionar alguns produtos mais viáveis, mas é bem difícil, né? Nem código de barra
tem em todos os produtos. Então, rastrear todos os produtos é bastante complexo. Perfeito. Só aproveitar e fazer um comentário. Existem projetos hoje de monitoramento das cargas que circulam no Estado, né? Alguns estados da federação estão bastante avançados nisso, né? E a ideia é monitorar realmente a carga. A partir do documento fiscal que é vinculado à placa do veículo, né? E acompanhantes, e a passagem desses veículos pelas câmeras e radares e praças de pedágio, na prática a gente consegue saber o que está dentro daquele caminhão, se foi tudo declarado corretamente, né? Mas, de todo modo, isso se encaixa no que você explicou. É um acompanhamento da mercadoria e não do dinheiro. Perfeito. Mais um aqui. Como ficaria a segurança do sistema tributário na nuvem se os hackers entram nos sistemas mais seguros possíveis, tais como da NASA e de grandes países? Isso é a pergunta do Frederico Tavares, Juiz de Fora. Ele não especificou quem poderia responder. Bom, se vocês quiserem falar, eu só vou fazer um comentário, né? Por estar estudando um bocado esse assunto, especialmente, né, as clouds, as nuvens, né, a questão da arquitetura. Ô Francisco, eu posso dizer para você o seguinte: é muito mais difícil que você imagina invadir uma estrutura desses grandes provedores de cloud, né? Claro que existe essa possibilidade de falha, mas isso é tão ínfimo, isso é tão caro, né? Quem for se dispor a isso, né, provavelmente vai gastar um valor muito maior do que o benefício que supostamente estaria querendo para ter acesso à informação. Mas, no geral, a questão da nuvem, né, Júnior, eu acho que vale a pena dizer, é que a grande maioria dos estados está trabalhando, pelo menos estados ainda, que a gente sabe, com nuvens privadas, né, com a lógica de nuvem, mas até pela questão delicada da discussão de LGPD, sigilo, que tem todo um outro capítulo aqui por trás, né, muito mais do que a questão de hacker. Quer dizer, esse é um tema, segurança das informações, galera, se a gente começar a discutir aqui, aí, né, só amanhã mesmo, mas é um desafio. Né? Exatamente, Soraya. A nuvem privada, gente, na verdade, os servidores que compõem ela ficam dentro da organização, né? Só que aquelas máquinas lá, a configuração delas, né, é administrada por uma empresa que fornece o serviço da nuvem. Então, ela vai lá e aumenta, diminui a capacidade daquelas máquinas, sem que você tenha que intervir nisso, você que está administrando, né? Então, você separa aquela salinha lá, ficam lá aqueles servidores que eu contratei, né? Então, o Brasil ainda tem muita resistência ainda a contratar a nuvem pública, algo a ser trabalhado e pensado pelos volumes que nós estamos trabalhando. Começando, porque certamente vocês devem imaginar, porque contratar uma nuvem pública sai muito mais barato do que a nuvem privada, né? É um grande desafio, questão de segurança da informação e tudo mais, legislação, né? E cultura, né? Desculpa, é porque a gente imagina assim, eu tenho que estar com o dado dentro da minha organização. É engraçado, eu não sei que dado que ele está falando, né? Está lá uma imantação magnética ali, se ela está aqui ou se está no Alasca, é a mesma coisa, né? Mas cultural. Mas o colega tem razão de preocupar, né? Até já foi dito aqui no evento que auditor é um ser desconfiado por natureza. Que bom! Quando nós entrarmos nesse circuito, nós vamos trancar as portas ainda mais. É a nossa cara. De fato, há uma preocupação. Agora, essas grandes nuvens, esses grandes processamentos de dados, mesmo em nível tributário, já existem. Não sei se vocês sabem, nosso banco de dados de notas fiscais eletrônicas já é, hoje, aí o Luiz, o Ricardo me corrijam, mas o maior banco de dados da linha sul do mundo já é esse nosso banco de dados. Ou seja, até porque a gente não joga fora, né? A gente guarda tudo e a gente é cuidadoso. Então, eu acho que a nossa entrada vai ajudar. Perigo sempre tem. Eu já trabalhei no Ministério Público Federal e lá onde eu trabalhava tinha um caso emblemático de uma Kombi lotada de processos que vinha da Justiça e tombou, meu amigo. Passaram uns 3 anos achando processo na rua da cidade, porque a Kombi tombou lotada de processos.
riscos à segurança sempre existiram, vão continuar existindo, e nós vamos trabalhar com todas as forças para proteger esses dados, como nós sempre fazemos, né? Nós temos os dados de todo mundo e mantemos a segurança. Perfeito. A gente tem que correr aqui, que estão me chamando. Existe uma próxima palestra. Tem uma pergunta aqui. Eu vou precisar de ajuda. Acho que você tem que acabar, na sua hora. Vou precisar de ajuda do elaborador da pergunta. É do Catraca. Ele pergunta... Eu estou falando fora, desculpe. Talvez eu precise de ajuda do Catraca, que elaborou a pergunta aqui, por não entender realmente a questão. Pode, por favor. Uhum. Entendi. Você quer comentar? Só mais um ponto para dizer que nosso trabalho nunca vai acabar, gente. Nós vamos usar todas essas informações, os cruzamentos, para pegar esse tipo de situação. Isso aqui serão instrumentos, mas nunca vai acabar o nosso trabalho. E nós vamos aprimorá-lo, e isso aqui só mostra realmente que nós continuaremos sempre relevantes. E é nossa função aprimorar os instrumentos, aprimorar os batimentos e a legislação. Por exemplo, nesse caso, por que é que se tenta ir para financeiras? Para fugir do recorte tributário, que deixa no ICMS e sem tributo outros. No novo tributo, tudo, independente de onde esteja, estará sujeito à tributação. Então, ir para uma financeira não vai mudar nada no futuro. Pois é, então, essa parte penal é um outro desafio para nós continuarmos trabalhando para melhorar a legislação penal tributária, não há dúvida. E continuaremos na luta, juntamente, para tentar melhorar esse sistema. Obrigado, Rony. Gente, tinha mais perguntas, vou pedir desculpa a vocês, né, mas tem um horário aqui, o próprio Rony tem um voo marcado. Né? Vou pedir para vocês fazerem uma última fala para a gente encerrar o painel. Bom, eu queria dizer... Está falando? Eu queria dizer da alegria, né, de estar aqui nessa discussão. Eu acho que é uma discussão muito rica. Mas eu queria reiterar, terminar dizendo assim, que a gente precisa estudar, a gente precisa debater, e que o nosso foco seja repensar com essa realidade, com essas alternativas, com essa mudança na administração, na reforma tributária, na tecnologia, na quantidade de dados disponíveis, que a gente consiga repensar assim, qual é de verdade o perfil e o papel do auditor que a gente precisa para este novo mundo, né? Qual é o papel, qual é o perfil do auditor que resolve, né, que propõe soluções para esse novo cenário. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem adiante. Eu só quero agradecer o convite, me deixar à disposição, tanto como Receita Federal, como Secretaria da Reforma Tributária, para aprofundar os debates, para discutir melhor. Eu tenho uma apresentação técnica, já está com 270 slides.
que a gente pode, num outro momento, online, colocar à disposição e dizer que é muito importante que aqui com a Cefaz de Minas, com a Cefaz dos estados, dos municípios, que a gente entre efetivamente em fase de discussão de detalhes para que possamos fazer o melhor possível e agradecer novamente pelo convite. Obrigado, pessoal.